Oi, gente! Hoje eu vim gravar para vocês sobre nutrição digital. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Eu comecei a ouvir esse termo meados do ano passado e desde então eu tô tentando aqui arrumar um tempinho para vir falar sobre isso, porque essa é uma questão fundamental, né, para as pessoas que querem gerir melhor o seu tempo e a sua energia, né? É o uso que a gente faz da internet, do celular, das redes sociais, né? E o quanto isso impacta na nossa produtividade, né? E no nosso bem-estar, né? Em como fica a nossa energia. Com a questão pandêmica, é claro que aumentou muito o nosso uso de internet, né? E isso foi uma coisa que teve o seu lado bom também, né? Afinal de contas, as redes sociais acabaram preservando a nossa sociabilidade em muitos sentidos, né? Mudou toda a forma de trabalhar, muitas pessoas começaram a trabalhar que nunca tinham trabalhado no digital, passaram a ter que trabalhar e se preocupar, né, com essa interação social via redes, né? Mas agora, né, depois de 2 anos de pandemia, a gente está colhendo aí os frutos de exaustão do excesso de uso de tela e de redes sociais, né? Então, tenho recebido bastante questões dos clientes que vêm para a sessão para a gente fazer a reorganização do uso do tempo e tal, e que tem tido dificuldades realmente para fazer um gerenciamento do uso dessa rede social, né? E eu fiz alguns detox do meu uso de internet, né? Eu uso internet desde 2011, muitas horas por dia, porque praticamente todos os meus clientes chegam pela internet ou por indicação de pessoas que me conhecem pela rede social. Então eu uso muito mesmo, né? Mas eu tenho que ter toda uma consciência para fazer esse uso e ser bastante disciplinada e de tempos em tempos fazer um trabalho de rever tudo. E recentemente eu fiz uma revisão e aí eu anotei algumas orientações que eu tenho passado para os clientes e que hoje eu vou passar aqui um pouquinho para vocês, né? Então, a primeira coisa que a gente fala seria legal, se você quiser, pegar papel e caneta para anotar, tá? Eu vou dar algumas dicas, não é nada mirabolante, mas é bastante coisinha que eu vou passar e que pode ajudar realmente a gente fazer um melhor uso, né? Principalmente se a gente tiver, assim, numa condição de compulsão de uso, de usar o tempo todo, de não conseguir deixar de usar, de estar recebendo notificação e respondendo mensagem em tempo real, sem conseguir filtrar muito bem o que vê, o que não vê, o que tem que responder, o que não tem na hora. Então, pode ser interessante você anotar, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre essa coisa da nutrição digital, né? Quando eu ouvi esse termo, eu achei muito legal e desde então eu queria mesmo gravar esse vídeo, porque eu sempre procurei gerenciar de alguma forma, mas quando eu escutei o termo nutrição digital, parece que eu fiquei com uma consciência maior do quanto estar na internet pode ser uma coisa que me sacia ou que eu posso estar consumindo ali um monte de coisa que eu continuo com fome, eu saio mais vazio e mais faminto do que eu entrei, né? Então, desde que eu ouvi esse termo, eu comecei a prestar muita atenção nisso. E aí, recentemente, eu fiz um detox bem considerável nas minhas coisas para eu conseguir gerenciar melhor a minha energia e a forma como eu estou me sentindo ao usar o celular, seja para trabalhar, para entretenimento, para informação, para busca de conhecimento e para todos os usos que eu faço, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é legal você se perguntar, e você pode anotar essa pergunta para você se fazer de vez em quando, né? Qual é o meu uso da rede social e do celular? Para que eu uso? Porque se a gente não se faz essa pergunta, a gente vai usando, e não percebe nem para que a gente está usando, né? Então, para dar um exemplo, assim, eu uso para trabalho, para divulgar meu trabalho, para me informar sobre o que está acontecendo no mundo, né? Principalmente agora nos tempos de Covid, eu procuro me informar o tempo todo do que está acontecendo. Para buscar conhecimento, então, quando eu me interesso por alguma área,
eu sigo algumas páginas para receber bastante informação sobre determinado assunto que eu quero saber, né? Para relaxar, então, para ver coisas engraçadas, entretenimento, e para saber, para interagir com os meus amigos, né? Eu tenho muitos amigos que são só virtuais, então eu faço bastante uso disso também e gosto dessa interação. Então, para mim está muito claro qual que é o meu uso de rede social. Mas às vezes, mesmo estando bem claro para a gente qual é o uso da gente para gente da rede social, a gente pode se perder um pouco, porque eu posso entrar e, assim, a minha prioridade ser trabalho e eu ficar lá interagindo o tempo todo com as pessoas ou entrando em discussões e discutindo com pessoas estranhas e ficando nervosa e passando muito tempo ali na rede. Então, além da gente elencar, assim, qual é o meu uso, pode ser interessante você colocar um valor de prioridade. Então, de 1 a 5, quanto isso é prioritário para mim, né? Então, de 1 a 5, trabalho é 5 de prioridade para mim, né? Buscar conhecimento também, não tanto quanto trabalho, mas eu daria aí um 4, tá? Acaba que para entretenimento, dentre as coisas que eu elenquei como importantes para mim, para uso de internet, ele acaba sendo o de menor importância. Então, é importante fazer essa avaliação para a gente não passar mais tempo na internet fazendo uma coisa que não tem importância do que fazendo aquilo que realmente importa e faz diferença na nossa vida e a gente precisa fazer, tá? Outra coisa que a gente pode se perguntar é assim: quais são os meus interesses, né? Então, eu uso a internet para busca de conhecimento. Então, eu me interesso por fotografia, eu me interesso por arte, eu me interesso por psicologia e outros assuntos, né? Então, eu vou procurar seguir páginas e pessoas que têm a ver com esses assuntos, né? Normalmente, a gente faz isso de forma meio orgânica, a gente vai fazendo, e claro que a gente segue um monte de páginas que têm a ver com os nossos interesses. Mas se chega um momento que a gente está com excesso de informação, é interessante a gente pensar, neste momento, quais são os meus interesses. Por quê? Porque a gente vai mudando de interesse, a gente vai saturando de informação. Então, muitas vezes, a gente tem muito interesse num determinado assunto, ou a gente teve muito interesse num determinado assunto, mas nesse momento não me interessa tanto assim. Então, sei lá, vou usar um exemplo meu aqui. Humanização de parto é algo que me interessou muito já, né? Hoje em dia, eu gosto de estar linkada ainda com pessoas do movimento. Se precisar, eu me envolvo em alguma causa, mas não é prioritário mais para mim. Hoje eu me interesso por outras coisas. Então, o que eu posso fazer quando acontece isso? Eu posso continuar seguindo, eu posso continuar curtindo determinadas pessoas para apoiar a causa e tudo, mas eu não preciso seguir e receber informações sobre isso o tempo todo na minha timeline, né? E por que eu falo isso? Porque normalmente a gente não faz esse filtro. E aí a gente recebe muita informação que a gente nem está interessado, né, naquele momento. Ou já sei tudo sobre aquele assunto, já estou careca de saber e continuo recebendo isso o tempo todo. E aí, o que acontece? A nossa timeline, o que a gente escuta, né? A timeline é infinita. Por quê? Porque sempre o algoritmo vai te mandar mais daquilo que você disse para ele que você gosta. Mas ela é infinita, pero não mútil, tá? Ela é infinita se a gente não colocar filtro nenhum. Se a gente curtir, seguir todo mundo de quem a gente é amigo e seguir todas as páginas que a gente foi seguindo e que as pessoas foram convidando a gente e tal, se a gente não coloca filtro, realmente é muito difícil chegar no fim da timeline, né? Você vai correndo ali, nunca acaba a informação. Mas quando a gente coloca filtro, a timeline é finita. Então, para quem já fez o detox, utilizando todas essas perguntas que eu estou fazendo, o que a gente percebe? Se eu selecionar o que eu realmente quero ver na internet, o que é prioritário para mim, quem eu vou seguir, quem eu vou deixar de seguir. Então, eu não preciso deixar de ser amigo da pessoa, discutir a página, mas eu posso não seguir aquilo para eu não ficar recebendo aquela informação, né?
Quando eu faço essa seleção, eu encurto a minha timeline. Então, se sem fazer a seleção, eu entrava na internet e eu podia ficar 3 horas ali correndo e aquilo nunca acaba, sempre tem novidade. Quando eu faço essa seleção, eu vou entrar ali, vou correr 10 minutos e acabou a minha timeline. O que vai acontecer? Chega no fim. E aí, se você começa a ver de novo, vai te mostrar as mesmas coisas que você já viu. Então, para quem está com dificuldade de regular o seu tempo de internet, é importante fazer essa seleção para que encurte a sua timeline, porque aí você vai entrar, vai ficar 10 minutinhos e vai falar, bom, não tem mais nada para eu ver aqui. Eu preciso ir fazer o que eu tenho que fazer, tá? Então, esse é um jeito, né? O que eu vim conversar aqui com vocês hoje são formas de tirar os excessos. Porque o que acontece? Quando a gente entra na internet e a gente vê o que interessa pra gente, faz logo o que tem que fazer. Então, para quem usa para trabalho, eu entro, vou fazer minha postagem, vou me informar sobre o que eu tiver que informar, vou ver uma coisinha e vou sair. A minha timeline acabou, né? É muito importante essa seleção. Se eu não faço isso, o que acontece? Eu entro ali e eu me perco completamente, né? Perco ali 2 horas porque tá muito pulverizada a informação. Então, eu tô vendo coisa de todos os meus amigos, não todos, porque o algoritmo não manda de todos, mas eu tô vendo informação de muita gente, né? E às vezes eu tô vendo informação, sei lá, de alguém de quem eu gosto muito, é meu amigo, eu gosto de ver as coisas dele e tal, mas assim, as pessoas, elas têm um padrão de postagem, né? Então, fulano tem a hábito de postar sempre o mesmo tipo de piada. Eu tenho que fazer o quê? Eu gosto de ver as piadas de fulano todo dia. Puta, me faz bem pra caramba. É a hora que eu rio, que eu consigo descontrair. Beleza, deixa fulano, tá te fazendo bem. Agora, se todo dia eu entro ali e fulano posta as mesmas piadinhas e eu só corro dedo, o que eu posso fazer? Eu posso dar um tempo de seguir essa pessoa. E depois, se eu sentir falta, sei lá, daqui uns 2, 3 meses, eu olho de novo os meus amigos e falo, puta, eu tô com saudade de ver as piadas do fulano. E aí eu volto a seguir, tá? Mas o que acontece na prática? A gente não faz essa seleção e a gente vê de tudo. Todas as páginas de todos os amigos que pedem pra gente curtir as páginas deles, todas as páginas que a gente curtiu nos últimos 15 anos, todos os sites de notícia que a gente seguiu, todas as páginas de todos os interesses que a gente teve nos últimos 10 anos, e aí gera um baita de um excesso. E como tem o algoritmo, às vezes eu não recebo informação de um monte de amigos meus de quem eu gostaria de ver publicações. Então, qual que é a vantagem de fazer isso também? A gente começa a ver as publicações das pessoas nas quais a gente realmente está interessada naquele momento, e a gente começa a receber os conteúdos das páginas que fazem diferença para a gente. Então, esse gerenciamento é muito fácil de fazer, é só mexer nas configurações e ter um pouco de paciência. Por quê? Porque, por exemplo, os amigos você vai ter que rever um por um e falar, esse eu quero seguir, esse eu não quero, esse eu quero seguir, esse eu não quero. As páginas, a mesma coisa. Demora um pouco da primeira vez, né? Recentemente, aí, acho que faz uns 6 meses, eu fiz um detox e eu tava seguindo, acho que 1.300 pessoas, eu baixei para 700 e depois eu baixei um pouco mais. Agora eu nem sei quantas estão, mas eu fui cortando muito, assim. E aí é muito bom, porque você entra, você vê só o que te faz bem, só o que você precisa, e acaba a timeline e você sai. Para quem é produtor de conteúdo, como eu sou e como várias pessoas que me seguem são, isso é muito importante, porque a gente passa de consumidor de conteúdo para produtor de conteúdo, né? Então, se eu trabalho com internet, a minha prioridade precisa ser produzir e postar conteúdo. Depois que eu fiz isso, eu posso consumir um pouco de conteúdo, mas qual conteúdo eu vou consumir, né? Muito importante a gente fazer realmente isso. Bom, vamos lá. Então, qual é o meu uso? Quais são os meus interesses? O que eu ainda estou interessado em ver? O que ainda está me trazendo novidade dentro do assunto que me interessa? O que não? Por exemplo, tem vários artistas que eu acho incríveis e eu segui muitos artistas do ano passado porque eu estava super interessada nisso. Mas assim, tem artistas que eles repetem a obra, né? A fotografia deles é muito parecida uma com a outra. Então, no começo a gente fica ali super deslumbrado,
mas depois as fotografias são parecidas, as artes são parecidas, as poesias são parecidas. E eu não tô mais me nutrindo realmente do contato com esse artista. Então, o que eu fiz? Eu continuei a curtir para apoiar esses artistas, mas eu deixei de seguir um pouco e passei a curtir e a seguir outros artistas. E aí eu comecei a ficar com a sensação de que sim, eu estava entrando na rede, estava me nutrindo de coisas bonitas e que eu gosto de ver, tá? Então, qual é o meu uso, quais são os meus interesses, o que nesse momento eu estou interessado em ver, tá? Outra coisa, então tem essa opção de seguir ou não seguir, e tem também assim, tem muitas pessoas que estão no Facebook e no Instagram, e a gente segue elas no Facebook e no Instagram. Então, assim, eu vejo o mesmo conteúdo da pessoa no Facebook e no Instagram. E se for uma pessoa que eu tô saturada, eu tô vendo isso 2 vezes duplicado, né? Então, o que eu posso fazer? Não, no Facebook eu vou seguir as pessoas que falam sobre política, porque é isso que eu gosto de ver. E no Instagram eu vou seguir as pessoas que têm uma boa energia e que alegram o meu dia logo cedo. Entende? Que dá para fazer essa seleção e usar mesmo o sentir para fazer isso. Às vezes demora para a gente fazer essa seleção, dá para fazer aos poucos, né? Dá para fazer um pouco por semana até você ter feito o seu detox. Mas sentir mesmo, né? Eu gosto muito dessa pessoa, mas não tem me feito bem acompanhá-la, então eu vou dar um tempo, né? E tem a opção ver primeiro, que eu acho muito interessante também. Por quê? Porque a gente pode selecionar as páginas e as pessoas que a gente quer ver primeiro quando a gente entra na internet, né? E é legal, porque daí você entra e já tem logo uma sensação de bem-estar, de estar sendo produtivo na internet. E, bom, depois de alguns meses, se você se cansar da sua timeline atual, que você selecionou, você faz de novo o processo e coloca novas pessoas e mata a saudade de outras que faz tempo que você não vê, e isso pode ser até muito bom, né? Que mais? Fora isso, uma coisa muito importante também, né? A gente tirar as notificações do celular. Então, só deixar notificações imprescindíveis, né? Então, assim, não posso tirar a notificação de ligação perdida, beleza? Deixa essas. Mas, assim, se a gente fica com notificação o tempo todo do Telegram, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do Twitter, a gente não consegue trabalhar, principalmente se for notificação sonora, porque aquilo fica apitando o tempo todo, né? Mesmo a notificação de vibra, né? Então, para quem não fez isso ainda, é interessante vocês façam e observem a sensação que a gente fica no corpo de tirar as notificações. Eu observei que, assim, quando eu tinha muitas notificações, eu ficava o tempo todo assim, opa, era sobressalto o tempo todo, opa, deixa eu ver, não posso perder. Aí, o que aconteceu? Quem tá querendo falar comigo? Quando você tira a notificação, é você que determina que horas você vai olhar o seu celular, né? Então, você pode ter mais tranquilidade para trabalhar, para fazer as suas coisas, para ficar presente naquilo que você está fazendo. Então, se você está brincando com seu filho, a notificação não vai ficar te puxando da brincadeira com seu filho, né? E a sensação de descanso, que foi o mais incrível, assim, que eu observei, né? Porque parece que fez silêncio. É como se quando tem notificação o tempo todo, não fizesse silêncio hora nenhuma, porque o tempo todo estão me chamando, né? Então, tirar algumas notificações do celular pode ser muito salutar. Outra coisa é o tempo de resposta, né? É essa ansiedade que a gente tem de responder e de ver na hora, né? Então, o cliente entrou em contato comigo, eu preciso responder agora. Então, eu paro o que eu tô fazendo, tô aqui super focada, trabalhando em alguma coisa, e aí vem uma notificação. Primeiro, já tem a notificação, deixa eu ver. Aí eu vi, nossa, eu tenho que responder agora, porque vai que eu perco esse cliente e tal. A gente pode se conferir alguns horários para responder e-mail e mensagem e notificação. A gente não precisa ficar o tempo todo em sobressalto, porque isso vai aumentando o nosso nível de estresse, a gente vai ir na exaustão, né? Porque você está trabalhando duplamente, você está tentando trabalhar naquilo que você está fazendo e está tomando conta ali. Então é como se você tivesse com 2 máquinas, né? Isso vai exaurindo a nossa energia também, né? Prestar atenção
no visor, né, na luminosidade da tela, porque a tela muito acesa, ela também vai exaurir a nossa energia muito. Então, lembrar de colocar a luminosidade adequada para o horário que você está utilizando, para o ambiente que você está utilizando. Muitas vezes a gente está super cansado e está até com dor de cabeça de usar o celular e muda a luminosidade, já começa a dar um bem-estar, tá? E, por último, uma coisa que eu queria falar é sobre excessos também de coisas que a gente vai salvando e printando das coisas que a gente vê na internet. Então, hoje em dia tem a opção, tanto no Facebook quanto no Instagram, da gente salvar aquele conteúdo já colocando em pastinhas, né? Porque o que que acontece? Antes de ter essa opção, a gente printava as coisas que a gente queria usar depois para trabalho ou para outras coisas, né? E aí o celular vai ficando cheio de coisa, e além de ocupar memória, a parte pior é que aí a gente vai acumulando um excesso de coisas no celular, que cada vez que a gente entra ali, a gente fala, eu tenho que arrumar essa pasta de prints. Então, eu sempre tive lá as minhas pastinhas de interesses, que de tempos em tempos eu entrava na pasta de prints e aí jogava todos os prints, cada um nas suas pastinhas, e isso demanda um tempo, né, para se fazer. E aí eu comecei a tentar fazer isso meio que em tempo real, então printou, já joga na pasta, né? Mas hoje em dia, com essas pastinhas que já tem nas redes sociais, a gente nem precisa ficar printando muito mais coisa, né? A não ser quando a gente está visitando um site e a gente quer gravar aquela informação, né? Tem alguns aplicativos também que dá para a gente salvar os links automaticamente. Então, pode ser uma excelente opção também. Por quê? Porque quando a gente está com excesso de foto, excesso de print, excesso de música, excesso de um monte de vídeo guardado no celular, quando a gente entra no celular, a gente já tem aquela impressão de que está carregando o mundo, né? Então, fazer essa organização ali do celular também, principalmente para quem tem problema com foco, de perder foco, é muito importante a gente diminuir essa quantidade de coisas que a gente absorve, né? Porque vai virando também uma compulsão. É como se eu não pudesse perder nada, né? Então, tudo eu quero printar, tudo eu quero guardar. Então, assim, quais são os tipos de coisa que eu preciso printar nesse momento? De novo, quais são os meus interesses? Que tipo de informação eu tô buscando? Porque tudo a gente gasta tempo, né? Para depois organizar os benditos dos prints. Acho que era isso, tá? Que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa. E como uma última pergunta, né? O que eu deixaria para vocês assim você tem se sentido ao entrar na internet saciado, preenchido, ou sai faminto e sem energia nenhuma e precisando buscar mais coisa em outras fontes para se alimentar energeticamente? Faça-se essa pergunta sinceramente, se proponha a fazer esse detox devagar, e aí depois, se vocês quiserem, vocês me contam se isso fez diferença ou não. Para mim faz uma diferença enorme, tá bom? Me conta depois. Espero que dê certo por aí. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo.